Olá, muito bom dia, um grande abraço para vocês. Mais uma vez falando aqui no nosso programa, conversando com o Dr. Martins. E eu estou trazendo hoje para conversar conosco uma pessoa que trabalha muito na área de aleitamento materno, na área de nutrição infantil com mães, que é a Simone Carvalho. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Dr. Martins. Obrigado pela sua presença aqui hoje, tá bom? Então, Simone é uma pessoa que tem um trabalho muito intenso e muito interessante com mães. Ela tem um trabalho que ela chama de empoderamento materno, de modificar muito a participação da mãe nessa decisão de amamentar. E, além do mais, é autora de um livro recente, muito interessante, que eu tive lá no lançamento, que se chama Amamentar é Tudo de Bom. Esse livro tem uma grande novidade, porque é um livro feito para crianças. Vocês podem ver que é um livro a editora é a Acerola, né? Acerola. E as ilustrações são da Paula Kranz. É um livro todo ele feito para crianças, pegando toda a série de animais que amamentam, né? Inclusive passando pelas baleias, pelos golfinhos, tem umas novidades muito interessantes. E eu acho que ele vai fazer um sucesso danado, aliás, já está fazendo, né? E até a mamãe morcego você colocou aqui, a mamãe hamster, né? O golfinho e a baleia. Eu me lembro que na apresentação que você fez, você falou um pouco sobre a questão do leite da baleia e do golfinho, né? Como é que é essa história, Simone? Então, eu fiz uma pesquisa prévia, né, sobre os mamíferos. Na verdade, assim, é um número muito grande. Então, a gente teve que fazer uma seleção dos animais que hoje são mais comuns que as crianças veem, né? Mas também trazer, por exemplo, o morcego, que muitas crianças ficam admiradas imaginando. Que tem medo do morcego, que tem medo né? do morcego e que ele amamenta, né? Mas a questão da baleia foi engraçado, interessante. porque ele é uma ave mamífera, né? Ave mamífera. É muito interessante Muito o morcego. interessante. E amamenta de cabeça para baixo, né? Pois é. Eu sempre lembro, quando me falava do morcego, eu lembrava daquele outro animal muito estranho, o ornitorrinco. Ornitorrinco. Né? Que tem bico de pato, né? E ele amamenta também, amamenta. né? Eu não sei como. Então, eu não consegui. É porque o difícil, naquele dia eu coloquei a foto para as crianças verem, né, no real como que é. A mama do animal e tal. Mas esse da baleia foi interessante porque assim, tem todo um caráter lúdico que a gente tem que trazer para a criança, mas fazendo a pesquisa eu descobri que na verdade a baleia não mama diretamente, o bebê baleia não mama diretamente na mama. Então a baleia libera como se fosse bolhas de leite, que elas são extremamente oleosas e aí elas não se misturam com a água. E eles engolem. E o bebê atrás, mamando, abocanha essa bolha, que eu achei sensacional isso. E você também falou que a baleia, eles produzem 100 litros de leite por dia, uma coisa assim, não é? Não, eles mamam 500. 500 litros de leite por dia? Por dia. Também o cachalote lá, imagina, né? É muito... É um bebê que não tem problema de desnutrição. Agora, olha, eu fiquei muito feliz quando fui no lançamento desse livro. Você sabe que eu, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente começou a falar de aleitamento materno, eu trabalhei com crianças na cidade de Paulínia. Eu era secretário da saúde e a gente montou um trabalho com as professoras do pré, tal, e aqui as crianças faziam desenhos, faziam bonequinhos, etc. Depois eu sempre falei da importância de ensinar as crianças a amamentar, mas depois eu realmente parei com isso e agora quando você fez esse livro me chamou muita atenção. E eu vi que uma das coisas que te preocupa é essa coisa da educação e da amamentação. Como pedagogo, eu acho que é por aí que você vai, né? Qual é a tua preocupação com isso? Então, nesses quase 4 anos de comunidade no ar, o que eu tenho percebido da vivência, né, das milhares de mães que entram lá e comentam, é que existe a ausência dessa educação de berço com relação à amamentação. Então a mulher casa, a mulher tem um bebê, só que quando esse bebê chega ela não sabe absolutamente nada sobre esse bebê. Mas por quê? Porque a gente está lidando com uma geração de mães terceirizadas. Exatamente. Que é o que você fala. Então essas mães na verdade, já estão fora de uma tribo onde esse conhecimento era repassado de geração para geração.
E aí, na verdade, parece que agora a tribo é a tribo virtual, onde ela se reinsere nesse contexto da maternidade, só que esse aprendizado está sendo cada vez mais tardio. Então, tardio no sentido de que ela já passou por problemas na amamentação, já muitas vezes desistiu da amamentação, e aí a gente tem que fazer todo um retrabalho educacional mesmo com essa mãe. Então, eu acho que essa sua colocação é fundamental, na minha opinião. A gente começa a se dar conta de que as pessoas vão vivendo e vão aprendendo no dia a dia, vão enfrentando, e geralmente, talvez esse é um dos motivos que eu brinco quando eu falo sobre pediatria, de que o primeiro filho é uma experiência, né? Porque as pessoas vão para a maternidade, vão para o primeiro filho, muitas vezes sem nenhum conhecimento do que significa ter um filho, do que significa amamentar, como que se enfrenta os problemas. Há uma visão meio assim fantasiosa, né, de que o bebê vem, de noite a gente dá um abraço, ele mama, põe ele para dormir, no dia seguinte a gente acorda, né? E não é assim, né? E essa coisa de educar as futuras gerações, eu acho fundamental. E o que você encontrou aqui é uma forma de começar com as crianças, porque a gente fala muito para os pais e fala muito para as pessoas, para os professores, para os profissionais da área da saúde, e a gente acha que as crianças vão ser atingidas, mas não vão, né? A gente espera que sim, mas o que a gente pensa é, esse trabalho que a gente faz hoje, alguém vai ter que fazer um dia, porque a gente não é eterno. Então quem é... Ah, você acha que eu não sou, então? Não. Eu pensei que era. Você achou que era eterno? Eu espero que você viva 100 anos. Não. É brincadeira isso tudo, né? Mas é uma questão, é isso que você falou, mas é porque precisa, eu vejo a necessidade, esse livro foi pensado nisso, para que isso seja algo natural para as crianças, porque não é mais. A minha filha esses dias estava lá numa aula de ciências e falaram sobre amamentação. E aí eles mandaram um papel cheio de erros, tal, aí eu fui explicando para ela, olha filha, isso é assim, assado, tal. Mas ela comentou que quando a professora foi falar sobre amamentação, os meninos, né, os amigos dela falaram coisas absurdas da amamentação e ela intervinha o tempo todo, brava com os meninos, como é que você pode pensar isso, né? Então coisas assim, se a mãe tá segurando, tá mamando, o bebê tá mamando, se essa mãe tá segurando e solta ele, o bebê continua pendurado no peito. Que coisa. Aí eu percebi que ela já meio que se impôs, mas também porque tá nessa vivência o dia todo claro, comigo e tal, né? Não, e outra coisa importante também é que você percebe que a sua filha, pela sua influência, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, está mais próxima do conhecimento, né? E isso é importante. E eu acho também que uma coisa que a gente tem que lembrar é do tempo, né? Tem uma citação que eu gosto muito, que parece que é do Cícero, né? 100 anos antes de Cristo, que fala que a verdade é filha do tempo, né? Quer dizer, tudo que você fala e que você acha que é consistente, é importante, tem um tempo, uma latência que vai levar, né, para ser aceito como verdade. Isso na história da humanidade é muito evidente. Eu vejo, por exemplo, na pediatria, no aleitamento materno, quantos conceitos que já mudaram, quantas bobagens a gente falava, quantas coisas a gente vê as pessoas dizerem, não, o bebê chora, não pega no colo que ele se acostuma, né? Hoje a gente sabe que é um crime isso, é exatamente o contrário, né? A questão de não durma com o neném na cama, não põe ele perto de você, aí vem a cama compartilhada, vem a necessidade da mãe e da criança ficarem perto, chora muito menos. O choro da criança era mal interpretado. Totalmente, mas até hoje. Né? Eu recentemente eu vi uma pessoa aqui, uma avó, dizendo exatamente isso. Não, a criança domina a gente, ela quer tomar conta da gente, então tem que deixar chorar. Quer dizer, isso é a verdade que está chegando e que está começando a aparecer. E outra coisa que é fundamental aqui no teu livro, né, que eu acho que a gente consegue depreender isso, é que os animais mamíferos, eles têm um tempo de amamentação que a natureza dá para eles, né? E que eles deixam de amamentar exatamente quando eles são independentes, quando eles se desenvolvem, né? Quando eles começam a comer pastar, comer grama, comer o que tem, aí eles vão se afastando da mãe. Coisa que nos seres humanos, infelizmente, é uma luta nossa para fazer isso, né?
Totalmente. E aí eu vejo que esse problema da maternidade que hoje a gente encontra e que eu fico pasmo, acho que você mexe muito com isso lá no aleitamento materno solidário, é que as pessoas às vezes começam a lutar pelo parto natural, mas não lutam pela amamentação. É uma preocupação maior da relação da mãe do que da relação da criança. Como é que você vê essa coisa do teu trabalho do aleitamento materno solidário com essa coisa do parto natural? Eu vejo o seguinte, é uma coisa que eu tenho comentado muito até lá com as moderadoras, que nós estamos lidando com meninas mães. Então, a impressão que dá, e eu acredito muito naquilo que você escreveu no livro da Criança Terceirizada, que eu já li aquele livro acho que umas 10 vezes, que fala o seguinte, essa criança que foi terceirizada, que foi privada precocemente dessa atenção da mãe, ela continua a vida dela buscando a atenção em alguma forma. Essa questão do parto humanizado, eu acredito que tem um valor que é a questão do reconhecimento da mulher enquanto protagonista do parto, dela ser uma mulher capaz, né, dela ter esse poder do parto, que é muito lindo, que tem que ser assim, que é natural, que não precisa de interferência, assim como a amamentação. Mas criou-se um conceito social, né, e cultural de que a amamentação é muito sacrificial para a mãe. Mas na verdade ela é mesmo, né? Então a gente está lidando com um bebê que saiu imaturo um bebê que saiu imaturo do nascimento e que ele precisa estar conectado literalmente com essa mãe. Então é um corpo da mãe fora dela. Então não deveria nos surpreender um bebê estar pendurado no peito dela o dia inteiro. As mães falam, eu quero um bebê pendurado de mim. Meu Deus, mas isso significa que não está entendendo o que aconteceu, né? Mas assim, porque o ser humano não é como um bebê girafa que caiu, a mãe dá uns toquinhos e ele rapidamente anda. Então, eu não sei por que existe isso, essa destituição de que tem que se separar imediatamente. Mas agora a gente tem o grupo de volta ao trabalho, que está assim, um grupo muito expressivo, quase chegando a 10 mil mães, já está quase equiparando com o do aleitamento materno. 10 mil mães você tem? E aí seguindo você lá no Face, lá? Olha, no total da comunidade tem mais de 35 mil, em todos os grupos. E como é que você controla tudo isso? Como é que você consegue lidar com esse número de pessoas? Eu tenho moderadores maravilhosos que me ajudam e cada um fica em linhas estratégicas de atendimento, aquilo que é também a experiência da pessoa. Mas esse grupo tem me chamado muita atenção e eu tenho estado muito mais nele, porque a impressão que eu tenho, Martins, é que a amamentação está sendo totalmente prejudicada com essa volta ao trabalho. As mães não sabem lidar com isso, as mães sofrem a culpa, a separação é extremamente precoce, então ela pode ter um parto maravilhoso, ela pode ter um começo de amamentação maravilhoso, mas é como se essa história de amor terminasse muito rápido. Eu acho isso uma coisa, eu acabo de participar de uma mesa redonda lá em São Paulo, do Instituto Alana, que tinha desembargadores, promotores, foi uma discussão muito interessante, eu fui o último a falar e eu falei muito da questão da licença maternidade para despertar a área de juízo. E eu não vejo os juristas preocupados com isso. E existe uma pressão econômica muito grande em cima das mulheres, porque as pessoas pensam, os patrões, os donos das empresas, que eles é que vão pagar, isso não são eles. Isso aí é uma coisa que o Estado dá e que o empresário recebe isso no desconto de imposto. Então não há nenhum prejuízo para as firmas, não diminui a questão do crescimento econômico, você pode colocar outra pessoa temporariamente no lugar, trabalhando para você, enquanto a mãe está lá com seu filho, 6 meses, 1 ano, 2 anos, como em alguns países. E inclusive a amamentação. Eu também sinto. Frequentemente, o grande problema que eu enfrento quando eu luto tanto pelo aleitamento materno, aqui na clínica, na filosofia de discussão que tem por aí, eu sinto que há uma pressão muito grande sobre as mulheres, sobre essa questão do desmame. Ontem eu recebi uma mensagem até de uma pessoa do Nordeste dizendo que ela só tem 3 meses de licença. Eu falei, não é possível, são 4. Não, mas aqui é 3. Como é 3? Mas é federal essa decisão, né, do aleitamento? Não. Não.
É federal. Então, todo o Brasil é 4 meses de licença, ou não? Não, na verdade, assim, são 6 meses obrigatórios para o setor público. E o privado é opcional. Mas é 4 ou 6. 4 ou 6. Mas não 3. Não 3, mas tem mães que voltam com 1 mês. Mas né? voltam porque elas querem, né? Porque elas têm medo de perder o emprego e são pressionadas para isso. Então, mas aí que tá. Mas é ilegal, elas não podem voltar. Mas cadê a lei que vai lutar por isso, entendeu? Que é isso que está faltando. E aí eu percebo que não dá para se prever isso, mas isso é totalmente atrelado. Então, se a mãe, além do apoio, do acompanhamento que ela precisa ter, se ela não tem um tempo, ela vai desmamar esse bebê, imagina. Claro, elas estão desmamando os bebês, né? Eu tento, em alguns casos, ver se a mãe trabalha perto da casa ou do onde a criança vai ficar, que a mãe, pelo menos na hora do almoço, vai lá amamentar e usa aquela meia hora que a lei permite, pelo menos até 6 meses, para usar essa amamentação. Para ela dar de manhã, dar na hora do almoço, à tarde, depois à noite, né? Mas ela sofre, porque aí a criança mama muito à noite, para compensar, para manter a produção do leite, e isso é uma coisa muito cansativa. Mas eu acho que nós que falamos de aleitamento materno, nós que falamos de terceirização, nós que falamos da alienação parental, nós que falamos da adoção, que é outro problema seríssimo no Brasil, a gente tem que entender que nós só vamos mudar isso quando a gente tiver uma legislação, como tem alguns países do mundo que tem licença de 2 anos. Com certeza. Ou de 1 ano e meio, ou com o pai podendo também, depois que a mãe volta ao trabalho, se ela quiser com 1 ano e se ela já desmamou, ele ficar em casa. Mas isso é assustador numa sociedade nossa em que a violência é tão grande, em que as injustiças sociais acontecem, a gente lutar por um benefício desse que as pessoas se assustam, né? A mesma coisa quando eu falo de babá, não tenho nada contra as babás, eu acho que são mulheres que precisam ganhar a sua vida, etc. Mas tem gente que se ofende, né? Porque acha que eu estou metendo o pau na mãe que tem babá. Eu estou dizendo o seguinte, que isso é uma característica muito brasileira. Né? Nós vivemos num país onde que todo mundo que é empregada, a classe média imediata também tem uma mulher para cuidar do seu filho, que não existe praticamente em nenhum outro país do mundo. Quem trabalhou no estrangeiro sabe que lá você trabalha, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos e vai se virando. A mãe fica em casa com as crianças, a mãe 5, fica, 6 né? filhos. Exatamente. Assim então, mesmo. na verdade, essas coisas todas mostram uma sociedade que ainda mantém alguns traços coloniais da época da escravidão, que você tinha pessoas para cuidar da sua vida, né? Exatamente. Até carregar pacote eles não carregavam, eles andavam, alguém atrás ia carregando pacote para eles, né? Os nobres eram assim, né? Mas agora a gente não é mais nobre, a gente é gente, né? Então, agora, outra coisa também é a relação da amamentação com o vínculo e com a continuidade disso nos primeiros anos de vida. Como é que você vê isso? A gente tem que começar a passar para essa geração que amamentar é fundamental. É um processo tão natural que não precisa se discutir sobre isso, né? Talvez eu sonhe muito, mas eu espero que um dia essas crianças que estão sendo criadas e vivenciadas nesse processo da importância da amamentação vejam isso como uma coisa natural, como que algo que pode acontecer, ele precisa acontecer, que é óbvio. Então, assim, se eu tenho um bebê, é óbvio que eu vou amamentar esse bebê, porque o meu corpo está preparado para esse bebê. Mas justamente para se preservar essa continuidade, que é tão importante. Então, eu preciso voltar na questão da volta ao trabalho, porque, assim, a ansiedade das mães é uma coisa que angustia muito. Então, elas ficam no esforço sobrenatural de continuar ordenhando esse leite com o bebê com 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano. E aí você chega para ela e fala assim, não, é só os 6 meses. Depois desses 6 meses, lógico, a gente está falando de um processo em que a mãe precisaria amamentar esse bebê antes de sair, na hora que chega, na hora do almoço, que esse depende, né? Tem uma questão da introdução alimentar muito fundamental. As mães não cozinham, as mães não estão preocupadas com a alimentação natural, com produtos naturais para essas crianças. Tem pessoas, eu fico impressionado, que eu não sei se eu faço pediatria há muito tempo, que acho ofensivo cuidar da comida, usar o fogão, cozinhar para os seus filhos. Eu fico assustado com isso. Talvez porque isso é uma coisa que, se eu trabalho, eu pago uma pessoa para fazer isso. Entra no contexto da babá também, mas né? Exato, quando você toca nesse assunto, peraí, eu não sou cozinheira, eu não vou...
parece que é um trabalho de menos-valia, né? De menos-valia. Parece que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da alimentação, ser feliz cuidando, independente de você trabalhar, de você se realizar como pessoa, etc. Eu, por exemplo, faço tudo na minha casa, junto com a minha mulher. Quer dizer, na verdade, eu entendo por que as pessoas, às vezes, são tão resistentes a isso. É uma questão de cultura, então, é uma cultura que foi imposta na nossa sociedade. Ou é outra questão, mas eu já trabalho o dia inteiro, eu chego cansada, eu não vou pra cozinha cozinhar, Claro. Alguém tem que fazer isso por mim. Só que às vezes, comparando o efeito e causa, essa mulher está trabalhando para que alguém faça parte do cuidado dela, tem pessoas que pagam para trabalhar. Para trabalhar. Ela não aguenta ficar em casa, não gosta de fazer isso. Então o que ela ganha quando ela começa a ver tudo o que acontece na casa dela, pagar empregada, pagar babá, pagar não sei o quê. Agora, eu não estou querendo mudar isso, as pessoas são livres para fazer o que quiser. Eu estou dizendo uma coisa que eu vejo como pediatra, como crescimento das crianças. É a questão dos famosos 1000 dias, né, que a gente fala tanto. É que a terceirização e o vínculo fundamental que começa com a amamentação, ele é uma garantia de que você vai pegar a fase mais importante, mais séria da criança no seu desenvolvimento, são os primeiros 1000 dias, que é a gestação e os 2 primeiros anos, quando esse cérebro está se desenvolvendo muito e vai marcar para o resto da existência, né? E o pessoal lá do Instituto Alana agora criou um programa chamado Criança Prioridade Absoluta, e eu falo sobre, lá nesse programa, sobre prioridade absoluta na família, né? Eu vejo isso, as pessoas querem cuidar dos filhos, mas a prioridade absoluta não é mais a criança na família. Exato. E aí você vê crianças que vão para a creche com 2 meses, com 1 mês, no momento que a imunidade dessa criança está baixíssima. E é um perigo, você joga ela num meio onde a imunidade é muito baixa, mesmo crianças às vezes com doenças imunológicas, com baixa de resistência maior do que o natural. E a pessoal não consegue, as firmas não dão essa licença. Não tal. dá, é verdade. Você acha que isso tudo começou, essa angústia, essa ansiedade, quando a mulher saiu para o mercado de trabalho? Com certeza. E ninguém pensou na criança, né? Ninguém continua pensando na criança, que é o que a gente discute sobre o doutorado da criança invisível, que eu pretendo provar que as pessoas ainda olham para a criança com invisibilidade. Então, é a criança invisível, né, que você fala. É o bebê que precisa se adequar à rotina dos pais, não você se adaptar à rotina. Então, está muito automático. Eu vou ter um parto natural maravilhoso, mas com 4, 6 meses eu amamento maravilhosamente bem, só que depois desses 6 meses, essa criança, esse cuidado dessa criança é terceirizado. E tudo bem com isso, né? Eu vejo essa discussão hoje atual tão frequente, a criança francesa não dá trabalho. Eu morei na França, eu sei como é que são as crianças francesas, aliás as crianças europeias de uma maneira geral, e mesmo um pouco nos Estados Unidos, é uma coisa assim meio imposta, as crianças são, né? Claro que educar é importante, claro que você tem que ajudar essas crianças, claro que você tem que educar e pôr limites, mas na verdade o que a gente se dá conta é isso que você falou, quer dizer, não é a criança que é importante, é o adulto que é importante. E eu vejo o discurso das pessoas, as pessoas estão preocupadas com os adultos, não com as crianças. As crianças, elas não têm quem os defenda, por isso que nós estamos tentando defendê-las, né? E isso me parece uma coisa assim inacreditável, porque quando você começa a trabalhar com aleitamento materno, você desvenda um mundo, né, que vem atrás disso, né? Que as pessoas às vezes não se dão conta. Na verdade, o meu trabalho, o meu objetivo é a função da qualidade do cuidado dessa criança. A amamentação é um ponto, mas essa luta é pela valorização da infância, né? E a preservação dela, que precisa ser. Então, quando você fala dos 1000 dias, deveria ser obrigatório, né? A mãe está ao lado da criança, então não é como os animais. Então, deveria subentender que uma mãe que tem um bebê, ela deve separar 1000 dias da vida dela para cuidar desse bebê. Pois é. E outra coisa, a sociedade tem que ver isso. Se você quer fazer um mundo melhor no futuro, e a criança é o futuro da humanidade, você precisa pensar nisso. Mas, infelizmente, eu vejo que a sociedade não está muito preocupada com isso. Eu acho que às vezes eu me sinto assim, enxugando gelo, né? Eu falo, e de repente alguém vem me dar uma pancada violenta e fala, não, mas o que é? Eu tenho que tocar minha vida, não sei lá. No outro dia, uma pessoa que eu cuidei em casos graves da família e da criança, e que estava muito mal, consegui tratá-la, de repente ela ficou brava comigo porque ela leu alguma coisa que eu escrevi sobre
a questão da relação mãe-filho e a questão das babás. Ela nunca mais apareceu, mandou um e-mail, como, mas eu tenho babá porque eu preciso, você não entende nada, você é um conservador, você é um velho, não sei lá. E eu recebi essa pancada e tive que aceitar, porque as pessoas não entendem isso. Uma outra mulher que me disse, uma pessoa me disse assim, mas é um absurdo, onde eu moro, onde eu vivo, todo mundo tem babá. Se eu não tenho babá, eu estou fora. Estou fora do contexto. É normal ter babá, quer dizer, você entendeu? Já se incorporou essa figura. Tem um filho, tem uma babá. Eu me lembro quando as crianças saíam da maternidade com uma latinha de leite em pó, que a gente brigou e hoje não sai mais. Agora a gente está lutando, não porque as pessoas não possam ter ajuda, e uma pessoa inclusive escreveu assim, eu tenho babá, quem é contra é porque não tem dinheiro para pagar babá. Botou isso no meu coisa lá. Quer dizer, aí eu não sei o que dizer, eu falo, olha, não estou querendo agredir ninguém, mas essa situação é uma situação de fato, o seu filho sente isso. E ontem eu recebi outra mensagem de uma mãe muito chorosa, descrevendo aquilo que a gente sempre fala. A criança chora, corre para babá. A criança tem um problema, a babá que cuida. E aí a mãe estava muito angustiada e brigou com a babá, porque a babá disse para ela, gozado, ela sempre quer a mim e não quer a mãe. Por quê? Ela ficou louca da vida. Você está se explorando, está fazendo... É a história que a gente fala na teoria, ontem eu comprovei na prática de uma pessoa que me disse. É normal. Então, isso tudo que você faz, que você trabalha lá com a tua... Eu chamo de ONG, é uma ONG? É uma ONG virtual. Como é que faz para ter uma ONG? Tem que registrar alguma coisa? Tem que registrar. E não tem um registro de virtual ainda. É? Só que como a MS é Brasil e mundo, a gente não tem como ter um lugar, né? Então mas ela funciona bem como o Aleitamento Materno Solitário é uma ONG, então, né? Virtual. Com 35 mil pessoas atreladas. Em média. Papagaio. E essas pessoas interagem com você constantemente. E você consegue lidar com 35 mil mulheres? Não, né? Mas... essa é a questão do empoderamento materno. Então, aquela mãe que foi empoderada anteriormente, hoje ela empodera as novas mães que estão chegando. É um ciclo, né? Que ele se autossustenta sozinho. Assim que tem que ser, porque não tem condição humanamente de você atender 35 mil mães, né? Mas a ideia é fazer esse trabalho de formiga e ainda mais fazer o trabalho de formiga com as crianças. Muito bom. Bom, Simone, olha, eu acho que a gente conversou bastante sobre isso. Você quer deixar uma mensagem, algum final, alguma coisa assim para a gente terminar o programa com a filosofia? Eu já falei aqui do Cícero falando que a verdade é filha do tempo, né? Pois é. O que você espera que aconteça com a tua ONG aí? Bom, eu escrevi uma frase que é: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de cuidar de uma criança. Sem dúvida. Então eu espero que as mães se concentrem nesse cuidado. Não é a vida toda, a gente que tem filho grande sabe que isso não dura para sempre, né? Mas que a gente separe esse tempo especial para que as crianças possam crescer com uma estrutura emocional, uma inteligência emocional que é muito importante para a vida futura delas, de uma forma sadia. Isso não dura para sempre, mas o tempo que durar tem que ser eterno, né? Muito bem. E você, se quiser dar um bom presente para o seu filho, para ele brincar desde pequenininho, ó, esse livrinho aqui, A Momento é Tudo de Bom, não é só para criança não, vocês vão adorar, porque é de um bom gosto muito grande. Os desenhos são maravilhosos. Tem até morcego de cabeça para baixo, né? Então eu fico muito feliz de ter hoje entrevistado a Simone, que é uma pessoa que tem me ajudado muito no trabalho de aleitamento materno, contra a terceirização e também contra a alienação parental, que é uma coisa que a gente tem lutado muito nessas separações litigiosas, os problemas que as crianças sofrem quando alguém, um pai ou uma mãe, joga as crianças contra o outro genitor. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos nessa luta. Um abraço.